como destruir o racismo? Pastor Ziel, como destruir o racismo? Hoje nós temos, como por exemplo, a consciência negra, ela vem como um movimento para falar de Zumbi dos Palmares, para falar dessa luta negra que busca a igualdade nos direitos, que busca ser valorizado e respeitado. E nós temos hoje a própria lei do nosso Brasil, que incentiva o respeito às diversidades, que incentiva o respeito ao outro. E isso é importante. Isso é importante. Só que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A luta da consciência negra, ela ainda não deletou, ela não conseguiu ainda banir o racismo do Brasil. A luta de Luther King nos Estados Unidos, naquele movimento de segregação, a luta lá na África, no Apartheid, todos esses movimentos nunca conseguiram banir o racismo de uma vez. O que Luther King conseguiu foi o direito que os negros americanos passaram a ter, tirando aquela questão de não poder entrar negros e brancos dentro de um ônibus, negros e brancos estudarem na mesma escola. Luther King, pastor batista, quando ele criança, ele ia com o professor dele para a escola, e ele via aquele movimento de segregação, de separação e humilhação que ele sofria. Então, ele entrou nessa luta. Ele era também advogado, estudou muito Mahatma Gandhi, ele foi influenciado pelo pensamento de Mahatma Gandhi para fazer aquela luta sem armas, sem violência. Mas vocês podem analisar que mesmo nos Estados Unidos, o racismo está impregnado na alma americana. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar. Como também aqui no Brasil. Nós vamos falar isso. E a grande questão é, pastor Zé, o que o senhor acha que é necessário para destruir o racismo? Primeiro, só uma conscientização da consciência negra não vai funcionar. É uma gota d'água no oceano. Apenas isso não funciona. Por que ainda nos Estados Unidos não foi banido tudo de uma vez? Vez por outras, vocês podem observar soldados humilhando os negros, pessoas rejeitando os negros e até igrejas fazendo isso. Muitos padres, muitos homens usaram a Bíblia para defender e ser contra o negro, de modo que eles sofreram grandemente. Então, se esse homem foi criado à imagem de Deus, a Bíblia não tem classe, a Bíblia não tem raças. E por que isso tudo foi montado? Por que isso começou, pastor Aziel? Começou lá na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, local de petróleo, local de riqueza, e ali os povos começaram as brigas para terem a hegemonia, para terem o poder. E lá naquele local, cada um querendo ser maior que o outro, começou aquela briga que perdura até hoje no ser humano. Cada um querendo ser maior que o outro. Toda a questão de poder, de segregação, de racismo, está nesse pivô que nós estaremos mostrando aqui. Agora, apenas falar de uma conscientização, aqui tem um advogado. Se vocês analisarem, nós temos a lei que defende. Mas uma pessoa pode ser atingida, um negro pode estar em um restaurante, uma pessoa se levantar, dizer coisa contra ele, humilhá-lo, e ele pode ir na justiça aplicar a lei. Mas eu pergunto, mesmo ele ganhando, aquela pessoa deixa de ser racista? Não, não deixa, porque a questão não é uma lei, a questão é que o homem, ele é um monstro por natureza. Ouça o que eu vou dizer, a questão do racismo não é cor, a questão da discriminação não é, na verdade, a questão de cor, a questão de sexo. É uma questão de que o homem é um monstro. O homem, ele é um monstro por natureza. Vocês querem um exemplo? Quem imaginaria que Hitler iria matar 6 milhões de judeus? Quem de vocês imaginariam? E diz que quando ele era criança, ele estava em um local, quase morrendo afogado, e alguém salvou a vida dele. Como é que um homem como Hitler se tornou um monstro para matar 6 milhões de judeus? Não aceitava os fracos, não aceitava os deficientes, esquizofrênico, não aceitava os aleijados, deficientes. Ele pedia que todos fossem mortos porque ele queria uma raça pura.